E aí pessoal, espero que vocês estejam bem. Aqui quem fala é Ângelo Borges, para quem não me conhece. E eu criei esse canal, esse espaço, para que eu pudesse compartilhar da minha paixão, que é cultura pop em geral. Vocês vão me ver bastante falando sobre cinema, que é algo que eu amo bastante. Vai me ver falando sobre série também e até sobre o que nós trataremos aqui hoje, que é um livro. Olha, durante 10 ou até mais de 10 anos, eu não li nada por diversão ou entretenimento. Não é como se eu não tivesse lido nada, porque eu li, e li bastante durante esses 10 anos, mas por diversão, entretenimento, livros como esse que eu vou falar aqui hoje, eu não li durante todo esse tempo. E bom, quando eu voltei a ler, que foi há pouco mais de 2 dias atrás, eu escolhi um livro que me chamou a atenção na livraria em que fui comprar algo para voltar a ler. E este foi Casas Estranhas. Casas Estranhas é um livro escrito pelo youtuber Uketsu e publicado pela primeira vez em julho de 2021. Esse livro logo se tornou um fenômeno, ficou muito popular e com isso, claro, foi traduzido e publicado novamente em outros países, em outros idiomas. Bom, esta é uma obra de suspense que envolve mistérios no entorno de uma casa que, vista de fora, parece normal, mas porta adentro dá pra ver que tem alguma ou algumas coisas erradas. Sem mais enrolação, bora pra história? Bom, na trama, o nosso protagonista, que é nomeado simplesmente como autor, recebe um convite de um antigo conhecido para analisar uma casa que ele deseja comprar. O motivo pelo qual o antigo conhecido convida o nosso autor para analisar essa casa é porque a profissão dele é escritor de ocultismo. Sim, ele é um freelancer, escritor de ocultismo. É com isso que ele ganha vida. E esse antigo amigo diz que ele se interessaria nessa casa, porque ela tinha coisas esquisitas, coisas estranhas. Quando você entrava, a arquitetura dela não parecia muito correta. Tinha algo de macabro ali. Ou será que não? Durante o desenrolar da história, o protagonista, chamado autor, conta com a ajuda de outros personagens para solucionar o mistério que envolve essa ou essas casas. A grande questão é saber, isso é algo inexplicável, sobrenatural, ou tem alguma coisa dentro da estrutura familiar dessa casa que explica toda essa estranheza? Bom, isso você só vai conseguir descobrir lendo o livro. Ou um pouco mais, escutando daqui pra frente a minha análise sobre esse livro. Vamos lá? Agora tem spoiler, hein? Bom, pessoal, qual que é a minha opinião e qual a minha resenha sobre Casas Estranhas? Olha, eu digo para vocês que quando eu comecei a ler esse livro, eu fiquei bastante envolvido, esse livro me pegou mesmo. Eu lembro que eu comecei a ler ele, era de noite, e eu fiquei até meio com medo, assim. Eu já ri bastante de um meme que tem na internet que diz: como é que uma pessoa vai ficar com medo de um livro de terror? Ela vai tomar susto com as palavras? Mas a gente sabe que o medo é muito além dos sustos, né? O susto é só uma forma de trazer pavor. Mas eu fiquei com medo lendo esse livro, porque eu imaginava que ele ia por um caminho, e por esse caminho estava meio sinistro. Tem alguns desenhos, eu vou até encontrar um deles aqui. Olha aí, tá vendo? Tem vários desenhos da planta dessas casas, que eu já adianto para vocês, já que vocês ficaram aqui nessa parte com spoiler, então é mais de uma casa. Então tem desenhos durante todo o livro dessas plantas, e no começo parece muito bizarro, porque você analisa e vai sendo guiado por essa história que te explica ao longo dela o que tem de errado com a estrutura dessa casa, com a arquitetura, por que foi construído dessa forma, ou pelo menos o protagonista junto com os coadjuvantes dessa história vão tentando desvendar e vão criando teorias sobre o que tem de errado. Tudo parece muito bizarro, então nas primeiras 30 ou 40 páginas desse livro eu me encontrei bem envolvido. Tem toda uma questão aqui envolvendo rituais, assassinatos, coisas que são feitas para quebrar uma possível maldição. E me lembrou bastante de um filme de 2022 que eu gostei bastante, e eu vou deixar aqui, que é o Marcas da Maldição. É um filme também oriental, como esse livro, então talvez por esse jeito oriental de fazer terror, que eu gosto muito, eu associei essas duas coisas. Não só pelo jeito oriental de fazer terror, mas por esses simbolismos que criam conexões entre essas duas obras, e no começo eu estava achando que tinha muito a ver.
Eu acredito que a obra de 2022, o filme Marcas da Maldição, não se inspirou nada nesse livro para fazer o filme, porque depois eu vi que não tinha muito a ver, mas no começo tem essa conexão que parece que essa obra vai ser meio macabra. E eu me peguei assim, sem conseguir parar de ler esse livro, tava lendo uma página atrás da outra, li um pouco à noite, no outro dia eu já comecei a folhear esse livro sem parar, lendo e lendo e lendo, e bati ele numas 3 horas, assim. Só que, cara, eu tenho que dizer que da metade pro final esse livro ele cai e cai bastante, é uma queda livre. Assim, o que acontece é que você de início acha que os motivos para que aquela casa fosse daquele jeito envolve alguma coisa sobrenatural e depois é explicado que não tem nada de sobrenatural naquilo. Do meio pro final ainda tem uma pincelada para te deixar com a pulga atrás da orelha, se perguntando, cara, será que isso é coisa do além ou é só uma família cheia de doideira mesmo? E no final das contas é só uma família cheia de doideira e muito performática, eu diria. Pessoas que vão muito longe no que estão acreditando para fazer coisas que não têm o menor nexo. Meu Deus do céu, essa história é uma loucura, de verdade. Se você deseja ler essa obra, você vai comprovar e depois você comenta aqui, ou se você me conhece, vem conversar comigo. Você vai ver que não faz o menor sentido as coisas que acabam acontecendo com essa família envolvida nisso tudo. Fora esse problema de, eu diria, megalomania que essa história adota no final, é um livro basicamente feito de diálogos. Não tem, na maioria dos momentos, um narrador ciente ou onisciente, ou seja, um narrador que está dentro da situação ou que está olhando de fora, já sabendo de tudo. Tem pequenas narrações feitas pelo próprio autor, mas assim, são em pequenas partes, pequenas mesmo, e o restante do livro é diálogo e imagem. Diálogo e imagem. Isso não seria um problema para mim, pelo menos não como sendo um novo leitor, assim, um recém-nascido para leitura. Eu já vi comentários de pessoas dizendo que isso não é bom para um livro. E realmente, lendo outro livro que eu estou lendo agora, eu percebo que é muito mais interessante na literatura quando você tem essa narração. Eu estou lendo um outro livro agora que, por exemplo, ele praticamente não tem diálogos, é só descrições de situações e sentimentos que os personagens estão sentindo. Isso te envolve e deixa a história mais interessante, além de mais rica em detalhes. Que é uma coisa que essa história aqui carece, detalhes, profundidade de personagens. Você não consegue conhecer esses personagens direito e isso acaba fazendo com que você não crie conexão com esses personagens. Você acaba não se importando muito com esses personagens porque eles são muito rasos, eles são mal escritos. E olha, aqui não tem nada a ver com o fato do Ketsu ser youtuber, tá? Mas dá pra ver que esse livro foi escrito por alguém que não tinha experiência nisso. Eu vi que ele gosta muito de ler, ele é um leitor assíduo, mas infelizmente isso não fez dele, de cara pelo menos, um bom escritor. E eu espero que ele continue escrevendo, continue produzindo e se torne um grande escritor. Mas nesse livro, que é uma das primeiras obras dele, tem, já adianto, Casas Estranhas Parte 2, que eu definitivamente não vou ler. Mas nessa, o Ketsu não acertou. Ele começa muito envolvente, só que ele carece de desenvolvimento de personagem, carece de profundidade e acaba caindo numa megalomania maluca. É sério, pessoal, o final dessa obra é uma loucura. Até então a gente tinha meia dúzia, quase uma dúzia de personagens que já não eram, como eu disse, bem desenvolvidos. E aí, faltando 20 páginas para acabar o livro, eles colocam mais uns 20 personagens que não significam absolutamente nada para o que a gente está lendo. Eles são meios para explicar uma coisa, mas são personagens que, por si só, não agregam em nada, não tem profundidade. Você entende o que está acontecendo, você entende a explicação, mas você não consegue entender a fundo os motivos pelos quais aqueles personagens fizeram aquilo. É um trama familiar, no final das contas. Passou de algo que parecia sobrenatural para um drama familiar. E isso poderia ser bem escrito, mas do jeito que eles fazem, é péssimo, de verdade, é horrível. O final desse livro é uma das coisas mais
decepcionantes que eu já pude consumir. São personagens que, como eu disse, não têm desenvolvimento, você não entende o porquê eles fazem aquilo, é uma família que se ramifica em duas, e aí essa família, como estratégia de suceder no poder, influencia essa outra família a matar o terceiro filho da quarta geração, e aí você não sabe quem é filho de quem é tio de quem é primo de quem é irmão de quem, você não consegue entender, é só um monte de Zezinho e Mariazinha colocada naquela história sem muito ter o que dizer sobre eles. Ah, e sem contar as bizarras conveniências de roteiro. Tudo é feito para parecer meio complexo. E aí, tudo que é meio complexo, os personagens simplesmente supõem, e eles estão corretos na maioria esmagadora das vezes. Sabe? É tipo como se você tivesse um problema muito doido para resolver e ele é cheio de camadas. Você tem que pensar sobre muitas coisas para resolver esse problema, porque ele não é um problema único, como eu falei. Tem camadas, é uma cebola que você tem que ir descascando. E todas as camadas dessa cebola, os personagens entendem elas sem muito material para estudo, por exemplo. Eles olham a planta da casa e pensam, ah, mas então provavelmente tem um corredor aqui que liga isso, que liga aquilo outro. Não é uma coisa que um ser humano comum conseguiria adivinhar. São suposições tão loucas desde o início do livro que você pensa assim, não é possível que isso seja verdade. Mas é. Então, esse livro é cheio de bagunça. Ele tem uma proposta, uma premissa interessante, mas ao longo desse livro é bagunça atrás de bagunça, é personagem adivinhando coisas porque sim, conveniência de roteiro, e no final, mesmo com toda essa conveniência de roteiro, eles não conseguem construir durante todo o livro um final decente. E eles têm que fazer o que eu já falei pra vocês que eles fazem, que é botar um monte de personagem sem razão nenhuma, sem pé nem cabeça, sem lé nem cré, e vira um caos. Eu sinto que o Ketsu e a equipe que produziu esse livro queria que todos os acontecimentos parecessem complexos, mas no final das contas, pessoal, não pareceu complexo, só ficou muito bagunçado, infelizmente. Então, para Casas Estranhas, nota 6. Bom, eu vou dar uma nota 6 para esse livro, considerando que o Ketsu é meio inexperiente, ele conseguiu trazer uma premissa interessante, ele conseguiu fazer com que eu lesse todo esse livro, o que não é um desafio muito grande também, porque apesar de toda essa bagunça, é um livro que tem 175 páginas, contando com tudo, tá? Então, de página escrita mesmo, deve ter suas 160, 165, mas mesmo assim, fica um gosto de decepção muito grande. Fica esse sentimento e é por isso que eu dou uma nota na média. Se eu fosse analisar só por critérios técnicos, essa nota deveria ser menor, mas é claro que aqui eu vou analisar também com o meu coração tudo que eu for analisar, e eu gostei de ler esse livro, foi no final das contas uma experiência interessante, a nível de conseguir criar uma resenha, uma crítica sobre alguma coisa. A proposta é legal, então nota 6. Se você gostou desse vídeo, clica no like, se não gostou não tem problema, pode clicar no dislike, mas manifeste a sua opinião. E de qualquer forma, se você gosta desse tipo de conteúdo, clique aqui para se inscrever no canal, porque a gente vai ter mais conteúdos como esse, seja de livros, seja de filmes, seja de séries, seja para discutir alguma coisa aqui que está acontecendo na cultura pop, alguma coisa sobre um filme que está para sair, sobre uma série que está para ser lançada. A gente vai ter conteúdos como esse aqui no canal também, beleza? Então, acompanhe o meu canal, porque se eu assistir ou ler alguma coisa nova, você vai saber. Tamo junto, até logo!